bunkers nucleares, sistemas antimísseis apontados para o céu, túneis de fuga escavados na rocha. Não estamos falando de uma base militar. Estamos falando das residências pessoais de Vladimir Putin. Investigações jornalísticas russas e ocidentais mapearam uma rede de propriedades residenciais espalhadas pelo país, protegidas por uma arquitetura de segurança que vai te deixar de queixo caído. Se inscreva no canal e simbora pro vídeo. Para compreender a escala dessa rede, precisamos olhar primeiro para a sede oficial do poder. Desde a queda da União Soviética, o grande palácio do Kremlin é a residência formal do presidente da Federação Russa. Este não é um prédio comum, mas um complexo fortificado no coração histórico de Moscou. A propriedade ocupa 68 acres e é cercada por mais de 2 quilômetros de muralhas de pedra, com até 6,5 metros de espessura, mais do que a largura de um ônibus urbano, intercaladas por 20 torres de vigilância. A segurança é garantida por uma força de elite chamada Regimento Presidencial. Dentro das muralhas, os edifícios são divididos de maneira altamente estratégica. O Palácio Terem, erguido no século XVII, é a área designada à família do presidente. O porão já abrigou antigas celas de detenção. O andar intermediário possui áreas de manutenção e a parte superior guarda os aposentos privativos com acesso estritamente controlado. No mesmo complexo fica a Arméria. Este edifício funciona como um verdadeiro cofre da nação russa, abrigando espadas cravadas com diamantes, armaduras de antigos czares e as joias da coroa. Especialistas em arte estimam que o valor dos artefatos ali guardados ultrapassa $1 bilhão americanos. Apesar de ser o centro simbólico do país, o presidente russo passa pouco tempo no local. A rotina do governo é conduzida, na maior parte do tempo, a partir de residências estatais afastadas do centro de Moscou, uma prática que remonta à tradição soviética de dispersar geograficamente os pontos de operação no poder executivo. A principal base de operações diárias do líder russo fica afastada do centro da capital, em uma propriedade conhecida como Novo Ogariovo. Localizada nos subúrbios ricos de Moscou, esta é a residência onde ele passa a maior parte do tempo e onde recebe as visitas oficiais de chefes de Estado. Diferente do Kremlin, essa propriedade foi desenhada para oferecer isolamento total da vida civil. O perímetro é cercado por muros de 5 metros de altura, com câmeras de vigilância de alta tecnologia instaladas rigorosamente a cada 10 metros. Lá dentro, a estrutura funciona como uma cidade independente. O complexo inclui um edifício de recepção de 6 andares, uma pista de patinação no gelo e um grande hospital particular equipado com UTIs modernas. Essa infraestrutura médica avançada transformou o local no principal refúgio presidencial durante o auge da pandemia de Covid-19, permitindo tratamentos e reuniões essenciais sem a necessidade de cruzar os portões. A logística de deslocamento para essa residência também exige uma infraestrutura dedicada. O governo construiu uma estação de trem exclusiva e fechada ao público, a cerca de 400 metros da propriedade. O local serve como ponto de embarque e desembarque blindado, permitindo viagens protegidas por terra, longe do escrutínio dos radares civis. Viajando em direção ao sul do país, chegamos a Bokarov-Rochei, em Sochi, nas encostas das montanhas com vista para o Mar Negro. Na cultura russa, existe um conceito da
dacha, uma casa de campo tradicionalmente utilizada para descanso. Esta dacha presidencial, contudo, ocupa 50 acres em uma das regiões mais valorizadas do país, bem distante da simplicidade tradicional do termo. O complexo funciona como um luxuoso resort de esqui particular, aproveitando a infraestrutura criada quando Sochi sediou os Jogos Olímpicos de Inverno. As cabanas de alto padrão são destinadas à família do líder, grandes empresários e aliados políticos, em um ambiente pensado para que decisões importantes sejam debatidas longe dos escritórios de Moscou. Mesmo com baixa frequência de uso, a proteção ao redor da residência sofreu uma transformação radical a partir de 2022, com os ataques recorrentes de drones ucranianos contra instalações militares e portos russos no Mar Negro, incluindo a base naval de Sebastopol, a pouco mais de 400 quilômetros dali. O governo instalou sistemas pesados de defesa antiaérea ao longo da costa próxima. A presença constante de armamento projetado para abater aeronaves ilustra como a arquitetura de segurança presidencial passou a refletir um cenário de guerra aberta. O círculo imobiliário associado ao presidente russo se estende para além das fronteiras do país. Na costa do Mar Mediterrâneo, na cidade de Marbella, na Espanha, existe uma propriedade luxuosa que, segundo investigações do jornal espanhol El País e da OCCRP, um consórcio internacional de jornalistas investigativos, estaria ligada ao círculo mais próximo do líder russo. O terreno foi adquirido em 2012 por um valor estimado em 38 milhões de dólares americanos. Após a compra, a mansão original foi demolida para dar lugar a um projeto focado inteiramente em segurança e opulência. A mansão fica no alto de uma colina, a 10 quilômetros do litoral espanhol. A entrada conta com um extenso parreiral de uvas cultivado por trabalhadores locais para produzir vinhos privativos. A infraestrutura atende aos mais altos padrões europeus, uma grande piscina de borda infinita, salas de cinema, centro de spa, um bar focado em champanhe e uma garagem subterrânea blindada para mais de 20 veículos. As mesmas investigações descrevem, abaixo de tudo isso, um bunker equipado com sistemas autônomos de comunicação. As regras de conduta impostas aos funcionários também chamam muito a atenção. Ex-trabalhadores que conversaram com a imprensa espanhola relataram que as babás passavam por exigências fora do comum. Precisavam ter diplomas universitários e mais de 45 anos de idade. A regra, segundo esses relatos, buscava evitar que os convidados masculinos da elite russa se sentissem atraídos por elas. Para garantir o silêncio, as funcionárias assinavam acordos de confidencialidade em troca de altas gorjetas. A manutenção do imóvel, mesmo sob severas sanções econômicas globais, seria feita por meio de estruturas societárias em paraísos fiscais, um formato que, segundo os investigadores, dificulta o rastreamento jurídico pelas autoridades europeias. De volta ao norte da Rússia, a apenas 30 quilômetros na fronteira com a Finlândia, fica uma das residências estatais mais sigilosas já construídas. Localizada às margens da Baía de Marjalat, uma área remota de lagos e florestas na região da Carélia, essa propriedade permaneceu invisível ao público durante anos. A comprovação visual da estrutura só aconteceu em 2024, quando uma organização de jornalismo investigativo conseguiu contornar o intenso patrulhamento da floresta para capturar imagens aéreas com drones.
A arquitetura da casa principal foi pensada com foco militar e de camuflagem. O edifício possui um formato pouco convencional e utiliza telhados recobertos por extensas estruturas verdes, técnica adotada para se misturar com a floresta densa e enganar lentes de satélites espiões estrangeiros. A autossuficiência do local é completa. O terreno possui uma cachoeira particular de 4 metros, um extenso pier pavimentado para atracar iates diretamente no lago e uma fazenda própria, responsável por fornecer carne bovina fresca exclusivamente para o consumo interno da residência. A segurança desta propriedade ganhou contornos críticos após a entrada oficial da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, em abril de 2023. Na maior parte do ano, o isolamento é feito por rondas privadas. Durante as raras visitas presidenciais à Carélia, porém, a área entra em alerta máximo. Forças militares assumem a região, ativam redes de cercas elétricas de alta voltagem camufladas nas matas e bloqueiam de forma imediata a navegação civil no lago e nas ilhas próximas. Avançando para uma área estratégica entre as metrópoles de Moscou e São Petersburgo, encontramos a vasta propriedade da península do Lago Valdai. Isolada por natureza e banhada por águas escuras, em 3 de seus lados, a mansão ocupa 80 acres de terra firme. Esse complexo residencial repercutiu na imprensa internacional após especialistas analisarem como a Rússia reforçou o espaço aéreo privado do seu líder contra a constante ameaça de drones militares. O próprio Lago Valdai funciona como o primeiro muro de contenção. A região é patrulhada rotineiramente pelo Serviço Federal de Segurança, a FSB, agência herdeira da antiga KGB. Lembra? Essa mesma. Que usa lanchas rápidas para monitorar o perímetro. Sempre que o comboio presidencial se desloca para a região, o acesso de pescadores e civis ao lago é imediatamente suspenso. A única movimentação aquática permitida passa a ser a da marinha privativa da mansão, que mantém grandes iates de prontidão. A principal linha defensiva opera em terra, com os olhos voltados para o céu, depois que drones ucranianos passaram a atingir o interior da Rússia a partir de 2023, chegando à região de Moscou e, em maio daquele ano, ao próprio telhado do Kremlin. As Forças Armadas reforçaram a defesa aérea em torno das residências presidenciais. No Valdai, foram instalados baterias do sistema Pantsir S-1, um moderno conjunto de artilharia e mísseis montado sobre grandes caminhões. O sistema é projetado para rastrear e destruir drones e mísseis de cruzeiro. Esses últimos, armas que voam em baixa altitude para escapar dos radares inimigos. Enquanto os limites externos do Lago Valdai lembram uma base militar, o interior da península reserva um ambiente dedicado à diplomacia e ao lazer da elite. No extremo sul da área demarcada fica a mansão principal, uma imponente construção que abrange mais de 3.500 metros quadrados. O interior do edifício conta com um design grandioso, decorado com enormes escadarias clássicas. Há diversas salas de estar adornadas com tapeçarias, uma gigante piscina coberta e salas de música com acústica primorosa. Na área externa, escondido na mata, o governo providenciou a montagem de um moderno parque de diversões privativo. O objetivo é permitir que as crianças ligadas à família presidencial brinquem com segurança absoluta, longe da mídia. Na parte externa, destaca-se um pavilhão de inspiração asiática construído em madeira trabalhada e com estética oriental. Ele funciona como a casa de chá
e como um espaço feito sob medida para recepcionar autoridades e aliados do continente asiático. Além disso, a residência oferece um amplo complexo de spa médico, onde o líder recebe massagens terapêuticas e tratamentos especializados em câmaras restritas. Durante comemorações importantes, moradores de cidades próximas chegam a relatar intensos canhões de luz iluminando a noite no lago, reflexo de shows particulares organizados para os convidados de honra. Enquanto os palácios oferecem proteção fixa, essa arquitetura de segurança também se estende ao movimento. A partir de 2022, o presidente passou a evitar viagens aéreas regulares, adotando meios de transporte que funcionam como extensões blindadas de suas residências. Na água, a joia dessa frota é o iate Graceful, entregue em 2014 pelo estaleiro alemão Blohm plus Voss. No início de fevereiro de 2022, semanas antes da invasão da Ucrânia, a embarcação foi retirada às pressas de Hamburgo e rebocada para Kaliningrado, um território russo altamente militarizado, encravado entre a Polônia e a Lituânia. Após entrar na lista de sanções dos Estados Unidos, foi renomeado para Kosatka, ou Orca, em russo. Com 82 metros de comprimento, possui 2 helicópteros, uma piscina conversível em pista de dança e integra uma frota de iates avaliada em mais de 680 milhões de dólares americanos. Na Terra, o deslocamento ocorre em um trem blindado que opera quase 100 registros públicos, com 22 vagões identificáveis apenas pelas cúpulas brancas no teto. O comboio foi montado pela empresa russa Zircon Service. Segundo Gleb Karakulov, ex-oficial da Guarda Presidencial Russa, que desertou em 2022, o uso intenso do trem começou no fim de 2021, por um motivo estratégico. Aviões aparecem em radares civis, trens não. Para atender a essa rotina, o governo construiu estações privativas isoladas por arame farpado, com paradas próximas às residências de Novo Ogariovo e Valdai e Sochi. Quando o voo se torna inevitável, o líder utiliza o Kremlin voador, um Ilyushin 296-300PU, onde a sigla PU significa Posto de Comando, operado pelo Destacamento Especial de Voo Rossiya, o esquadrão aéreo oficial do governo. O avião mescla detalhes em ouro com blindagem, equipamentos capazes de confundir radares inimigos e sistemas para bloquear mísseis em aproximação. Como medida extra de proteção em viagens internacionais, ao menos 2 aviões idênticos decolam simultaneamente de pontos diferentes, tornando impossível saber em qual deles o presidente realmente embarcou. A joia central dessa rede é o complexo erguido no Cabo Idokopas, no sul da Rússia. Conhecido internacionalmente como o Palácio do Mar Negro, este projeto monumental ocupa um terreno altamente isolado de 168 acres. Em janeiro de 2021, uma investigação da Fundação Anticorrupção, liderada pelo opositor russo Alexei Navalny, expôs plantas, vídeos e documentos do complexo, atribuindo a propriedade ao presidente russo e estimando o custo estrutural em cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares americanos. O Kremlin negou a ligação e, dias depois, o empresário Arkady Rotenberg, amigo de longa data do presidente, se declarou proprietário do imóvel. Até hoje, o tema é disputado. Apesar dessa cifra astronômica, o palácio acumulou um problema estrutural inesperado. Reportagens investigativas russas, baseadas em depoimentos de operários, revelaram que falhas no sistema de ventilação e a umidade constante do Mar Negro deixaram um fungo negro se alastrar atrás das paredes,
revestidas de mármore. A partir de 2018, a construção precisou ser literalmente desmontada e segue em obras até hoje. Chegar aos portões do complexo se assemelha a entrar em uma zona militarizada. Após sair da rodovia principal, os veículos autorizados sobem por uma estrada intencionalmente sinuosa. O traçado foi desenhado para garantir que a guarda de segurança localizada no alto do morro tenha minutos de vantagem para observar e interceptar qualquer aproximação. No topo, a vista principal é ocupada por imensos dormitórios, capazes de abrigar centenas de trabalhadores, engenheiros e oficiais escalados para manter o complexo operando. Atrás da segurança pesada, o cenário se transforma em um ambiente de inspiração neoclássica. O terreno abriga 2 helipontos pavimentados, uma igreja ortodoxa particular, um anfiteatro no formato greco-romano e grandes estufas de vidro climatizadas. O Palácio Central acomoda a elite do país em 11 quartos gigantescos, com tetos pintados e mármores importados. Os documentos vazados detalham ambientes projetados para o conforto absoluto. Há uma sala de cinema completa, grandes adegas, um salão de narguilé preparado com pista de dança e um cômodo desenhado estritamente para funcionar como cassino particular. Rapidinho, vira membro do canal e entra para a comunidade mais curiosa do Brasil. Seu nome aparece nos vídeos e você apoia direto o projeto. Tudo o que narramos sobre o Palácio do Mar Negro impressiona pelo nível de riqueza, mas atende puramente ao conforto. O verdadeiro detalhe bilionário da instalação não se encontra na superfície, mas sim escavado nas duras rochas da montanha. O palácio serve de fachada para um complexo de sobrevivência subterrâneo que desce por mais de 30 metros de profundidade. Plantas de engenharia expostas acidentalmente pela própria construtora do projeto confirmam que a área escavada no subsolo comporta uma verdadeira cidade-bunker autônoma de alta tecnologia. A descida para o complexo é feita por grandes elevadores blindados, do tipo usado em instalações industriais. A engenharia utiliza paredes de concreto armado com 38 centímetros de espessura. Essa é uma medida adotada apenas em instalações militares críticas, calculada para suportar a intensa pressão das ondas de choque e bloquear a radiação letal de um ataque nuclear. Visando o suporte à vida de longo prazo, o bunker abriga uma densa rede de dutos de ar acoplados a sistemas de filtragem avançada, preparados para purificar o oxigênio em cenários de guerras biológicas ou químicas, além de contar com sistemas próprios de abastecimento de água e controle de esgoto. Brincadeira? A característica principal dessa escavação, contudo, é tática. A partir do centro do bunker, os desenhos técnicos exibem 2 túneis muito extensos que cortam o interior da montanha até chegarem na encosta próxima ao Mar Negro. Se a mansão for completamente sitiada, as lideranças podem descer pelo elevador blindado e caminhar sob a terra em segurança até a praia. Um gigantesco muro artificial de pedras bloqueia a visão costeira e protege atracadouros secretos. Eles abrigam embarcações de alta velocidade prontas para partir, permitindo uma fuga rápida pelo mar aberto antes que os invasores tomem as estruturas da superfície. Essa rede de propriedades revela uma arquitetura que funde luxo europeu a bunkers e defesas antiaéreas. Resposta a ameaças reais de um país em guerra ou excesso autocrático? Cada um responde por si. Qual delas mais te marcou? A Carélia, o Valdai ou a cidade subterrânea? Comenta aí, curta, ativa as notificações e até o próximo documentário do canal Top 10.